Vamos discutir agora física quântica. Qual foi a ideia que levou ao surgimento da física quântica? A ideia é a seguinte, galera. Quando eles começaram a ideia da Revolução Industrial, que começou o surgimento de máquinas movidas a vapor, começou também muita utilização do quê? Do trem. Tá? E o trem, os trilhos eram feitos do quê? De aço. E quanto melhor a qualidade desse aço, né, mais caro era para a sua venda, mais lucro o cara ia obter na sua indústria. Tá? Então o que acontecia? As pessoas queriam fazer um material de boa qualidade. Tá? Mas só que quando ele vai produzir o aço, ele utiliza alguns elementos químicos que eles vão misturar e daí eles vão deixar atingir uma determinada temperatura. E aí ele vai desligar aquela fornalha. Tá? Então ele vai atingir uma certa temperatura e desliga. Agora o problema, sabe o que era? Qual é a temperatura que ele deveria desligar? Que temperatura que eu deixo chegar tudo aqui, tá? E aí eu devo desligar o meu sistema? Quanto que eu desligo? Por quê? O problema é o seguinte, como que eu vou colocar um termômetro ali dentro? Se a temperatura está muito elevada, o termômetro não vai suportar, vai romper. Então não tinha como. Tá? Então tinha que encontrar alguma outra maneira para você fazer a medição dessa temperatura. E como que era essa maneira? Tá? Aí eles começaram a observar o quê? As cores de luz. As cores que vai ser emitida por esses elementos, né, conforme está sendo aquecido. Então eles vão emitindo uma determinada cor de luz, conforme ele vai sendo aquecido. Igual quando eu pego um ferro e coloco ele no fogo, ele vai aquecendo, 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 até um determinado momento que ele entra em rubro, né, fica ao rubro, né, e começa a emitir luz própria. Não é isso que ele faz, o ferro, quando colocado no fogo? Então ele começa a emitir luz, e essa cor que ele está emitindo, ele vai alterando, tá, conforme vai aumentando a sua temperatura. Tá? Então o que nós podemos perceber? Que a cor provavelmente está relacionada com a sua temperatura. Então eles começaram a analisar pensando nisso. E como interpretar isso? Como fazer a interpretação da maneira correta? Como ver como que eu posso utilizar disso para encontrar meios melhores, melhorar na indústria, né, por exemplo. Como que eu poderia fazer isso? Então a ideia vai vir do surgimento do quê? Então, da parte térmica. Então eu tenho que saber interpretar isso. Aí o que eles vão começar a pensar? Na ideia de um corpo negro. Tá? Mas antes de nós entrarmos na ideia do corpo negro, né, que por enquanto as pessoas pensam, corpo negro é um corpo, por exemplo, tem uma cor preta ali e aquilo ali é um corpo negro. Não, não é isso. Às vezes o corpo negro, nem é preto. Às vezes pode ser qualquer outra cor, pode ser amarelo, verde, azul, tanto faz. Tá? Como agora que a gente vai determinar o corpo negro, a gente já vai ver. Tá? Mas primeiro vamos entender outra coisa. O que? A ideia de radiação. Radiação térmica. Né? A radiação térmica, como que ela funciona? Né? Como que é a ideia da radiação térmica? A ideia é a seguinte, pessoal, quando vocês pegam um determinado bolo, vai fazer um bolo na sua casa, e você pega esse bolo e coloca ele dentro de um forno. Tá? Você liga lá e aciona esse forno e vai estar lá utilizando ele. Esse forno, ele vai aumentando a temperatura indefinidamente, ou ele chega em determinado patamar e ele para? Tá? Ou ele fica uma temperatura constante, não aumentando mais? E aí, como que ele faz? Ele continua aumentando ou ele para? Ele para, né, de aumentar, né? Ele chega a uma determinada temperatura e fica em equilíbrio, certo? Não é isso que acontece no forno? Quando você seleciona uma temperatura? Tá, é isso mesmo. Agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Todo corpo com temperatura acima de 0 Kelvin, tá? Qualquer corpo acima de 0 Kelvin, ou seja, todos os corpos, né? Ele emite radiação térmica. Então, a radiação térmica, se o corpo está com 1 Kelvin, tá? Ele emite radiação térmica. 2 Kelvin emite radiação térmica. Então, você é radiante. Você está emitindo radiação térmica nesse momento. Tá? O que está ao seu redor, a sua mesa, o seu computador, também está emitindo radiação térmica. Por quê?
tem temperatura acima de 0 Kelvin. E qualquer coisa que tenha temperatura acima de 0 Kelvin emite radiação térmica. Tudo bem? Tá. Então ele está emitindo radiação térmica. Até aí tudo bem. Agora pense de novo nesse bolo que eu peguei e coloquei dentro de um forno. Quando eu peguei e coloquei o bolo dentro de um forno, eu tenho uma fonte que está emitindo calor para o sistema. Está sendo emitido então calor para esse bolo, não está? Quem é que está emitindo calor? É aquele fogo, a chama que está ali dentro, que está emitindo esse calor. Não é isso que é a fonte de calor então para o sistema, não é? Beleza. Aí o que ele vai fazer? Aquela fonte de calor, ele está emitindo calor tanto para as paredes internas do forno, a parede externa acaba aquecendo também, né? Quanto para a vasilha onde está o bolo, também para o bolo. Não é isso que está acontecendo? Beleza. Mas o que acontece? Mas o bolo também está emitindo radiação térmica, não está? Porque o bolo também tem uma determinada temperatura, então ele vai emitindo radiação térmica também. Aí o que acontece? Então o bolo está ao mesmo tempo absorvendo energia que está chegando para ele, energia térmica que está chegando para ele, de quem? Do forno ali que está sendo emitido pelas chamas. Então uma parte desse calor vai ser, né, quem vai adquirir é o bolo, e o bolo ao mesmo tempo está emitindo radiação térmica. Enquanto a radiação que ele absorve é maior do que ele está emitindo, ou seja, o fluxo de calor que ele está absorvendo é maior do que o fluxo que ele está emitindo, e aí vai ter o quê? Tem um desequilíbrio. Enquanto há esse desequilíbrio, vai aumentando-se a temperatura do bolo. Entenderam o que está acontecendo? Então ele vai aumentando a temperatura, enquanto tem esse desequilíbrio entre o fluxo de calor que ele está ganhando, né, o fluxo de energia que ele está ganhando, o fluxo de radiação que ele absorve, e o fluxo de radiação que ele emite. Então, enquanto aqui ele absorve for maior do que emite, então ele vai aumentando a sua temperatura. Beleza? Entenderam o que está acontecendo? Aí vai acontecendo isso até chegar o momento o que acontece? Os dois ficam em equilíbrio térmico, atinge o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, nesse caso, seria o quê? A quantidade de energia térmica que está absorvendo, tá? Ou seja, o fluxo de calor que está sendo radiado, que chega até ele, que ele absorve, é igual àquilo que ele está emitindo. Quando há esse equilíbrio, aí o que acontece? Ele para de aumentar a temperatura, porque a quantidade que ele absorve é igual ao que ele emite. Isso, então, é chamado de equilíbrio térmico. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Numa fornalha, então, quando que para de aumentar a temperatura? Quando a quantidade de energia absorvida é igual à quantidade de energia emitida. Não é isso que eu disse para vocês? Então, eu vou colocar assim para vocês, ó. Num forno, ao aquecermos um alimento qualquer, enquanto, deixa eu colocar uma vírgula aqui, ó, vírgula, tá ali, tá? Enquanto o fluxo de calor tá, absorvido pelo alimento for maior que o emitido, enquanto ocorre isso, a temperatura aumenta. Então é isso que nós temos, ó. No forno aquecemos o alimento, vírgula, enquanto o fluxo de calor absorvido pelo alimento for maior que o emitido pelo esse alimento, então, né? A temperatura aumenta. No momento que atinge o equilíbrio, ou seja, o fluxo que ele absorve igual ao fluxo que ele emite, aí o que acontece? Ele atinge o equilíbrio térmico, ou seja, fica com a temperatura constante, certo? Vamos pensar o seguinte, o fluxo que ele está absorvendo é praticamente constante, ele praticamente não muda. O que vai mudando é o fluxo de calor que ele está emitindo. Então, por exemplo, o forno está fornecendo a energia a uma taxa praticamente constante, ele praticamente não muda. Tá?
Agora, o que vai acontecer? O bolo, conforme ele aumenta a temperatura, ele emite mais radiação térmica. Certo? É isso que ele está fazendo. Então, conforme aumenta a temperatura, ele emite mais radiação térmica, até chegar o momento que atinge o equilíbrio, eles ficam iguais. Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, que no momento que o fluxo de radiação absorvido for igual ao emitido, então no momento que o fluxo de radiação absorvido for igual ao emitido, o corpo estará em equilíbrio térmico. Então o alimento, nesse caso, né, estará em equilíbrio térmico. Ou seja, temperatura constante. Certo? Então seria isso, galera. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Então, o que nós temos que compreender agora? Vem comigo. Temos o seguinte, galera, ó, que conforme aumentamos então a temperatura, mais o corpo emite radiação, né? Não é isso? E nós temos que o fluxo que ele emite, concorda que é proporcional ao que ele está absorvendo? Certo? Perceberam isso? Então eu posso pensar o seguinte, vou até colocar com outra cor, ó. O fluxo radiação que está sendo emitido, tá? Ó, o fluxo de radiação absorvido, o fluxo de radiação emitido é proporcional ao absorvido. Porque conforme ele absorve mais ele vai emitir essa radiação. Então são proporcionais, tudo bem? Pegaram a ideia? Então, quem percebeu isso aqui? Quem percebeu essa ideia foi um cara chamado Kirchhoff, tá? Então, essa ideia aqui que nós acabamos de fazer é uma ideia desse cara aqui, ó. Kirchhoff, tá? Então seria essa ideia então relacionada a ele, tá? Que ele estudava o quê? Ele estudava as radiações emitidas pelo Sol, tá? Então essa radiação que o Sol estava emitindo, ele tentava estudar então sobre isso. Então ele percebeu isso aqui. Agora outra coisa que nós podemos perceber também, o quê? Que o fluxo de radiação que está sendo emitido, ou seja, a energia radiada é proporcional à temperatura do corpo. Tá? Então, ó, a taxa de energia dissipada pelo corpo, ou seja, a taxa de energia transmitida, tá? Então vamos lá. A taxa de energia transmitida por radiação é proporcional à temperatura do corpo. É proporcional à temperatura do corpo. Certo? Então nós temos isso. A taxa de energia transmitida por radiação é proporcional à temperatura do corpo. Então, quanto maior a temperatura dele, mais ele vai emitir radiação, tá? Tanto faz se é um meio fluido, se é um meio sólido, não importa, tá? Mas só que quanto mais aumenta a sua temperatura, mais radiação ele está emitindo. Então seria isso, beleza? Entenderam a ideia?
Tá, agora qual é a importância disso para se chegar na física quântica, né? Porque se a gente pensa só nisso aqui, a gente fica, tá, beleza, lindo. Mas como que eu vou chegar na ideia da física quântica, que é o que nós queremos? Bom, a ideia está assim. Vamos começar as interpretações, começar algumas, tá? Ainda tem muita coisa para ver, tá, galera? Para nós chegarmos na ideia principal, tá? Mas o que nós temos? O seguinte, vamos parar e analisar. Quando eu tenho um corpo que aumenta a temperatura e emite radiação, por que isso ocorre? Né? Por que um corpo ele emite radiação térmica, conforme aumenta a temperatura? O que isso tem a ver? O que a temperatura tem a ver? É isso que eu quero que você entenda. Bom, a ideia tem a ver com o seguinte, galera. Quando eu tenho uma partícula, vamos pensar num átomo. Um átomo, vamos pensar assim. O átomo ele é formado por quê? Pelo quê? O que nós sabemos? Nós temos um núcleo e temos a eletrosfera, não é isso? No núcleo nós temos o quê? Cargas positivas, chamadas de prótons, e temos os nêutrons, não é isso? Hoje nós sabemos disso. E temos na camada eletrosfera, nós temos os elétrons. Então são cargas, não é isso? Sabe-se que quando as cargas são aceleradas ou desaceleradas, elas emitem radiação, tá? Então, quando eu acelero cargas, tá? Ou desacelero essas cargas, elas emitem radiação, e essa radiação é uma radiação que seria proporcional à radiação infravermelha, a radiação térmica, certo? Às vezes, dependendo da aceleração ou desaceleração, pode ser um outro tipo de radiação também. Mas só que nesse caso, estou pensando na radiação infravermelha, que seria a radiação térmica, tá? Mas poderia ser uma radiação de raio-x, radiação de luz visível, independente, mas normalmente uma radiação, aqui no caso, no dia a dia, de infravermelho, tá bom? Radiação térmica. Agora, como isso ocorre? Então, se eu acelero ou desacelero uma carga, ela emite radiação, o que isso tem a ver? Bom, o que você estudou lá na sua sala de aula? Que todo corpo, ele é formado por átomos. Eles têm esses átomos se movimentando, né, de maneira agitada, né? Isso quando é um meio sólido ou meio líquido, ou às vezes quando é um meio gasoso. Ah, tem transferência de calor através da convecção também, professor. Opa, tem mesmo. Tem também no meio líquido convecção, não tem? Tem sim. Tá, agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se ele se movimenta, faz agitação, faz esse movimento aqui, concordam que as cargas estão em movimentos? Estão se movimentando? Tem uma aceleração, uma desaceleração, acelera, desacelera, desacelera, desacelera. Não é isso que ela faz? Faz esse movimento. E a temperatura, né, a medida do grau de agitação dos átomos ou das moléculas? É isso, não é? Se a temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos ou moléculas, então o que nós temos? Conforme ele está agitado, se a temperatura for menor, ele está menos agitado. Temperatura maior, mais agitado, não é isso? Mais agitado ainda, maior temperatura. Não é isso que acontece com os átomos? Por quê? Porque cada vez que ele vai para lá, ele retorna, ele vai para a direita, né? Ele vai para a sua esquerda, né, no caso, né? Minha direita, mas sua esquerda aí. Quando ele vai para a sua esquerda, aí ele para, ele começa a retornar agora, está indo para a sua direita, ele está variando a velocidade, não está? Mudando a direção, mudando o sentido do movimento? Está, não está? Então está variando a velocidade, então tem uma aceleração, não tem? Isso, tem aceleração. E cada vez que ele alterna, ele emite uma radiação térmica. Então ele foi para lá, vai parar, vai voltar, não vai? Vai emitir radiação térmica. Vai emitir radiação térmica, emitir radiação térmica. E se ele estiver mais agitado, emite mais radiação térmica. Entendeu o que está acontecendo? Então, o fato de estar oscilando, ele está emitindo radiação térmica. Por quê? A variação da velocidade é porque tem aceleração. E toda vez que tem aceleração ou desaceleração, ele emite uma radiação térmica. Então ele vai emitindo radiação, emitindo radiação, emitindo radiação. É isso que ele está fazendo. E quando você aumenta a temperatura, ele emite mais radiação térmica. Agora, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, tem a ver com o fato do que se um corpo aumenta a sua temperatura, mais radiação térmica ele está emitindo, porque as moléculas estão oscilando mais. Entendeu a ideia? Então seria isso. Então é por isso que a temperatura está relacionada com o quê? Com o grau de agitação das moléculas ou dos átomos. Tudo bem? Certinho? Mas vamos continuar. Agora, isso aqui é a ideia para se levar ao quê? A teoria do corpo negro. O que seria a ideia de um corpo negro? Vamos entender. Bom, a ideia de um corpo negro, vem comigo, olha só.
Vamos imaginar, sabe quando você está jogando, está começando a participar de esportes e tem uma bola tipo meio emborrachada que você usa para jogar handebol no início, você está lá fazendo, por exemplo, o 5º ano do ensino fundamental, o 6º ano do ensino fundamental, normalmente, ou às vezes até um pouco antes, tem uma bola meio emborrachada que o pessoal usa para jogar futebol, usa para jogar handebol, eles vão brincar de queima, lembra daquela bola? Lembram? Então tá, essa bola aí. Essa bola, eu vou imaginar o seguinte, ela tem ali, ela pode ser qualquer cor, ela pode ser vermelha, ela pode ser amarela, azul, tanto faz a cor. Mas imagina essa bola, independente da cor dela. Ela não tem um pininho para encher ela? Lembra que tem um pininho? E aquele pininho ali pode ser retirado? Já perceberam ou não? Sim? Então tá. Aquele pininho que você tem ali, quando você retira aquele pininho, que cor que fica aquilo ali? Aquele local ali? Fica bem preto, né? Aquilo ali sim, que seria a ausência de luz, sabia? Sabe quando nós falamos que o preto é a ausência das cores de luz? É verdade isso? Não, não é verdade. Tá? A cor preta que nós vemos no nosso dia a dia não é ausência de luz, apesar que no seu vestibular você vai assinalar isso, tá? Mas só que não seria bem a ausência de luz, ainda é combinações de cores de luz, tá? A cor preta. Por isso que tem tonalidades diferentes. Você tem uma cor preta um pouquinho diferente de outro, um pouquinho diferente de outro, muda um pouquinho, não muda? Porque absorver 100% é muito difícil, absorver 100%. Tá? Então, a ausência de luz, que nós falamos que o preto é a ausência de luz, então a ideia que nós colocamos não é bem correta. Tá? A ausência de luz seria, por exemplo, essa bola. Tá? Ali sim é ausência de luz, ali realmente é a cor preta. Agora eu pergunto para você, se é ausência de luz, você enxerga? Não, você não enxerga, você percebe. Tá? Você não enxerga, porque o ato de você enxergar significa que os raios de luz estão chegando até os seus olhos. Se os raios de luz não chegam aos seus olhos, você não enxerga. Olha que esquisito que eu vou falar agora para você. Você vê a sombra? Não, você não vê a sombra, você percebe a sombra. Porque tem uma região que está mais iluminada do que o outro. Então tem mais raios de luz chegando de um local até os seus olhos do que o outro. Aí como tem mais raios de luz chegando de um local até os seus olhos do que um outro, então aquele local onde está chegando menos, você fala, opa, ali é sombra. Entenderam? Então é assim que você percebe a sombra, mas você não vê a sombra. Então a mesma coisa aqui nessa bola. Por quê? Você não vê aquilo ali, você percebe aquele ponto preto ali, então, quando você retira então aquele pino. Então a ideia é a seguinte, ó. Vamos imaginar então, tá? Que isso aqui seja a bola, tá? Essa aqui é a minha bola, onde eu peguei esse orifício e ranquei aquele pininho. Isso aqui é o meu pino, tá? Então faz de conta, isso aqui é uma bola, tá? Você vai acreditar que isso aqui seja. Tudo bem? Aí o que nós temos? Seguinte, galera, eu tenho essa bola aqui, retirei o pininho dela, um raio de luz vai chegar até ela, tá? Esse raio de luz chega até ela. Aí o raio de luz está chegando aqui, ó, e vai conseguir entrar dentro desse orifício, certo? E aí quando ele entra dentro desse orifício aqui, esse raio de luz, ele vai vir e vai atingir aqui, não é isso? Aí o que nós temos? Vocês têm aquele caso, né? Você vai ter que traçar normal, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, em qualquer caso, né? Você vai ter que fazer isso, tá? Então vai ser uma parte absorvida, sempre uma parte da luz é absorvida, tá? Sempre não, né? Mas quase todos os casos, tá bom? Praticamente 100% das vezes. Até mesmo no espelho, muitas vezes também é absorvido uma parte. Aí o que acontece? Ele chega até aqui e reflete uma parte. Então ele absorve uma parte e reflete outra. Aí ele reflete uma parte da luz e vai para lá. Então absorveu uma parte e uma parte refletiu, veio para cá. Quando chegou aqui, atingiu a superfície aqui, uma parte foi absorvida e uma parte refletida. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. E aí ele vai batendo, 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 batendo. E cada vez que ele está incidindo na superfície dessa bola, no interior dela, ele está sendo absorvido uma parte, absorvido. Agora pense comigo, se uma parte está sendo absorvida e aqui vai ter infinitas reflexões praticamente, então nós temos que tudo vai ser absorvido. Então praticamente nada dessa radiação luminosa que conseguiu entrar nesse orifício consegue sair.
Então, como não consegue sair praticamente nada, então agora eu posso dizer que aqui sim é ausência de luz. Essa aqui seria a cor preta que nós falamos no nosso dia a dia. Isso aqui é a cor preta. Tá? Esse aqui sim é ausência de luz, porque você não vê, você percebe. Porque ele absorveu toda a luz que entrou ali. Entenderam a ideia? Então seria isso. Tá? Agora o que nós vamos pensar? Imagina que chegou a essa radiação, ele absorveu 100% da radiação. Essa absorção de 100% da radiação, nós chamamos de corpo negro. Então, isso aqui nós podemos, tá, considerar como sendo praticamente um corpo negro, porque praticamente nada vai sair pelo orifício. Então, a ideia de um corpo negro é isso, corpo negro. Então, corpo negro seria aquele corpo que ele consegue absorver praticamente, o correto seria 100%, tá? Mas assim, seria o corpo que vai absorver 100% de um determinado tipo de energia. Não necessariamente que seja uma energia luminosa, uma energia que seja vista por nós, pode ser uma energia térmica. Ele poderia ter absorvido toda a energia térmica. Ele poderia ter absorvido toda a energia de uma radiação gama, por exemplo. Tá? Poderia ser qualquer coisa assim, mas só que normalmente nós vamos falar da radiação luminosa ou da radiação térmica. Então, se ele absorve praticamente 100% da energia absorvida, nós chamamos de corpo negro. Então, 100% da energia, no caso luminosa, está sendo absorvida. Tá? Então, 100% da energia absorvida. Agora, o que acontece? Quando chega essa radiação até aqui e ele absorve, vocês concordam comigo que a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, não é isso? Tá? Se a energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, essa energia que entrou aqui, porque é uma energia também, né? Energia luminosa, então tem que ser transformada em algum outro tipo de energia. Que tipo de energia que se transforma? Geralmente energia térmica, isso mesmo, energia térmica. Então a temperatura dessa bola irá aumentar? Irá. Tá? Então ele pode se tornar também um corpo negro por ser o quê? Um perfeito emissor de radiação térmica. Opa, calma aí. Professor, você falou que 100% da energia térmica sendo absorvida é um corpo negro, correto? Sim. Mas calma aí, agora você falou se ele emitir 100% da energia dele, tá? Se emitir 100% dela como um tipo de energia só, você falou também que ele é um perfeito emissor, então é um corpo negro também? Correto. Opa, mas então ele pode ser corpo negro tanto absorvendo quanto emitindo radiação térmica? Sim, pode. Se ele emitir praticamente 100% da sua energia, em um determinado tipo de energia, eu posso dizer que ele é um perfeito emissor de energia, então ele seria um corpo negro também. Olha só. Sabe aquela lâmpada amarela chamada lâmpada de tungstênio, aquela que tem um filamentozinho, que hoje está saindo do mercado, provavelmente em breve já vocês não vão encontrar mais? Então, aquela lâmpada que tem aquele filamento que vai ser aquecido a uma alta temperatura, tá? O que ela faz? Ela praticamente dos 100% de energia que chega até ela, da 100% da energia elétrica que chega até ela, 95% é transformada em energia térmica. E apenas 5% transformada em energia luminosa. Ou seja, você está perdendo 95% daquela energia que ela absorve em energia térmica. Então você está perdendo. Então é por isso que ela está saindo do mercado, porque ela não é tão boa quanto as outras fluorescentes ou as outras lâmpadas que estão entrando hoje, né? Também as lâmpadas de LED, que você deve ter na sua casa já ou deve estar chegando aí. Tá? Então essas são melhores ainda, né? Por quê? Praticamente 100% da energia que chega até ela transforma em energia, no caso, luminosa. Tá? Nesse caso aqui, então, eu posso dizer que aquela lâmpada de tungstênio, ele é um perfeito, praticamente um corpo negro, um perfeito emissor de energia, porque quase 100% dela se transformou em energia térmica. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo também de um corpo negro, eu posso pensar também no quê? No Sol. O Sol também, ele emite quase 100% da sua energia como energia térmica. Então eu posso dizer também que o Sol se compara praticamente a um corpo negro. Tudo bem? Seria essa a ideia. Mas todo esse estudo ele vem da onde? Vem da ideia dessa bola aqui, por exemplo. Um exemplo, tá? Pensando nisso aqui para nós, tá? Do ensino médio. Tudo bem? No ensino superior nós podemos fazer de mais outras maneiras, mas a ideia básica seria isso aqui. Tudo bem? Certo? Então tá. Então o corpo negro nós temos que é isso. Tá, agora pensando na ideia de corpo negro, o que as pessoas analisaram?
Eles pensaram o seguinte, imagina as moléculas que estão aqui, ó. As moléculas que estão aqui nesse orifício, bem aqui. Elas oscilam. Um movimento harmônico simples, um MHS. Então ele fica oscilando em torno de um MHS. E cada oscilação que ele vai estar fazendo aqui, se ele oscilar mais rápido, ele emite mais radiação. Se ele oscilar mais lento, emite menos radiação. Então essa radiação luminosa que entrou aqui, e o fato dela emitir radiação depois, ele vai fazer o quê? Vai ficar oscilando. E essa oscilação dessas moléculas aqui vai fazer o quê? Se tornar, então, um perfeito emissor também de radiação. Certo? Radiação térmica nesse caso. Tudo bem? Então podemos comparar isso aqui a um movimento harmônico simples. Tudo bem? Então tá. E agora nós vamos ver a ideia então do deslocamento de Wien, tá? E mais algumas coisinhas. Vamos lá?